Fala galera do nono ano, tudo bem com vocês? Professor Ernesto aqui na área para a gente trabalhar mais uma aula de história. E nós estamos chegando no nosso último capítulo do volume 1. Vocês já estudaram ali um pouquinho nas aulas anteriores, já retomaram alguns desses assuntos e a ideia hoje, galera, é a gente fazer alguns exercícios, algumas atividades. Então, qual que é o tema da nossa aula de hoje aqui? Então, hoje nós vamos falar de um período muito crítico na história da humanidade, principalmente da história contemporânea, que é o chamado período entre guerras. Você lembra o que foi o período entre guerras? Por que esse é um período tão significativo e tão impactante para a gente na maneira como a gente vive hoje? Lembra disso? Então a gente vai retomar um pouquinho e fazer algumas atividades sobre isso aqui na nossa aula. Mas antes da gente começar esses exercícios, é importante a gente recapitular um pouquinho esse período, recapitular um pouquinho desses assuntos. Então, antes da gente entrar nessas atividades, vamos lembrar um pouco o que é esse período entre guerras. E aí, galera, que período será que é esse? O que ele envolve? O que ele abrange? Primeiro, quando a gente está falando desse período entre guerras, a gente teve diversos confrontos na história da humanidade com vários conflitos e várias situações, E nesse período entre guerras, a gente está falando de dois momentos específicos. E eu gostaria de lembrar ou de falar de um historiador muito conhecido que faleceu há pouco tempo, alguns anos atrás, que é o Eric Hobsbawm. Esse cara, ele escreveu um livro, talvez seja o seu livro, a sua obra mais conhecida, que é a chamada A Era dos Extremos. E esse livro, que é um livro muito bacana, que conta um pouco da história do século XX, ele traz também um resumo e ele tem ali uma continuação, O título ele tem uma sequência, que é essa aqui. O breve século XX. E isso está muito relacionado a essa noção entre guerras, principalmente essa ideia do breve século XX. Por quê? Porque esse período entre guerras, ele está pensando em dois momentos. A chamada Primeira Guerra Mundial, então vamos colocar aqui abreviado, que aconteceu lá de 1914 a 1918, e depois, claro que ninguém naquela época chamava de Primeira Guerra, gente? Naquele período foi chamada a Grande Guerra, E depois nós temos, se a gente teve a primeira, infelizmente sabemos que tivemos a Segunda Guerra Mundial, que aconteceu de 1939 a 1945. Então, o que é esse período entre guerras e o que isso tem a ver com o que o Hobsbawm falava um pouquinho com a gente? Esse período entre guerras é o intervalo e tudo o que aconteceu nesse período aqui, entre um momento histórico e outro. E nesse período, inclusive uma das coisas que o Hobsbawm defende e outros autores acabam trazendo um pouco dessa ideia, é que ele chama de breve século XX, porque nesse período, até o fim da Guerra Fria, lá na década de 80, vocês vão ver isso um pouquinho mais para frente, aconteceram tantas coisas, em que esse século teve um tempo de vida muito curto, digamos assim. E esse período entre guerras, na percepção do Hobsbawm, pelos motivos que desencadearam a Primeira Guerra e se acumularam e acabaram fazendo com que eclodisse uma Segunda Guerra Mundial, pode ser entendido também como se fosse um grande, gigantesco confronto com um intervalo aqui de quase 30 anos, um pouquinho menos. Tá bom? Agora, o que acontece nesse período entre guerras que é tão significativo? Bom, é um período em que a gente encontra o mundo sobre uma nova configuração. Na perspectiva do Hobsbawm, após a Primeira Guerra Mundial, as bases daquele mundo que existia no século XIX deixaram de existir. Então acabou o período do imperialismo, Nós temos uma emergência de novas potências nacionais e o surgimento de novas perspectivas de poder a nível mundial. Uma delas, obviamente, é o período onde a gente tem a ascensão dos Estados Unidos. É o período também onde nós temos um declínio social e econômico na Europa,
que vai permitir a ascensão dos chamados regimes nazi-fascistas, né? E nós temos também, nesse período entre guerras, lembrando lá de um acontecimento que a gente teve durante a Primeira Guerra Mundial, né? A chamada Revolução Russa, o surgimento de uma nova perspectiva política, né? Que é também o comunismo. E esses três grandes movimentos aqui, o desenvolvimento dos Estados Unidos como uma potência mundial, o declínio da Europa e o posterior desenvolvimento, surgimento dos regimes nazifascistas nesse período entre guerras e também o desenvolvimento do comunismo como uma alternativa de poder naquele período, vão ser algumas das marcas que vão surgir a partir do processo do final da Primeira Guerra Mundial e que vão acabar levando à inclusão de um novo confronto. Claro, aliados a outras particularidades, a outros processos. Uma outra coisa que o Hobsbawm falava um pouquinho pra gente, e a gente já vai chegar um pouco aqui no nosso exercício, falando de um caso específico desse período, ele falava também que a gente pode dizer que é a Era dos Extremos, porque foi o período onde a humanidade experimentou alguns dos seus maiores ápices de desenvolvimento tecnológico, social e outros avanços, mas também foi um dos períodos onde nós verificamos o maior ou uma das coisas daquilo que pior a humanidade pode fazer. Foi um período onde nós encontramos o uso de armas químicas, o assassinato em massa, conflitos que devastaram países e a capacidade destrutiva da humanidade. E às vezes representadas, inclusive, por artefatos tecnológicos. Então, por isso, um período de extremos, tanto de exemplo da capacidade de desenvolvimento do ser humano, mas também da sua capacidade destrutiva, de confronto, de embate. Tá legal? Para a aula de hoje, pessoal, dos exercícios que a gente vai retomar, a gente vai olhar um movimento específico aqui que começou a dar um start e ajudou de forma decisiva aqui. Alguns desses movimentos que a gente colocou aqui no quadro começassem a engrenar, começassem a se desenvolver e eclodissem nesse segundo período de guerras. É a chamada crise de 1929, que aconteceu aonde, pessoal? Ou começou aonde? Lá nos Estados Unidos, né? Então, quando a gente fala aqui da nossa crise de 29, lá nos Estados Unidos, tá lá no livro de vocês, lá na página, né? A gente está falando lá da crise de 29, lá na página 193 e 194 do livro de vocês. E é um tema bem interessante, até porque a gente encontrou outros processos de crise ao longo desse período. Então a gente precisa lembrar, pessoal, o mundo nessa época ele já estava em qual formato social e econômico que era predominante naquele período? Era o capitalismo, né? Então o processo tanto de compra, venda, produção de mercadorias, e aqui nós falamos de um movimento específico do capitalismo, que é o capitalismo especulativo. Ou seja, onde as pessoas investiam em um lugar chamado bolsas de valores. Isso continua até hoje, né, pessoal? Só que quando a gente fala aqui desse período da crise de 29, após a Primeira Guerra, com a devastação da Europa, tem muitos autores que dizem que os Estados Unidos saiu como o grande vencedor daquele confronto. Afinal de contas, ele passou a exportar produtos para a Europa, que passava por um período de reconstrução, e se tornou uma das principais referências no ponto de vista de produção econômica do planeta, né? Isso gerou um alto processo de investimento e de especulação financeira. Porém, a guerra acabou em lá 1918. Aqui, mais ou menos 10 anos depois, a Europa já tinha passado por um processo, ou parte dos países europeus já começavam a recuperar a sua economia, começavam a retomar o desenvolvimento e muito do processo de especulação econômica, que atingiu principalmente os produtores agrícolas, porque que muitas vezes acabavam fazendo o seguinte, as empresas, os produtores agrícolas acabavam produzindo mais do que conseguiam exportar e mais do que eles conseguiam produzir.
né? Ou seja, mais do que eles conseguiam vender. E isso gerava dívidas e gerava um processo de endividamento. Lá em 1919, mais precisamente, se a gente for ver aqui como diz lá no nosso livro, vamos voltar ali um pouquinho, né? Lá, se a gente pega aqui, ó, em 24 de outubro de 1919, vocês estão vendo, o professor é mágico, o professor mexe sozinho o negócio aqui, né? A chamada Quinta-feira Negra foi o momento em que a Bolsa de Nova York, uma das principais bolsas, bolsas de investimento do mundo naquele período, se não a principal, né? Ela teve uma queda vertiginosa das suas ações. E esse período desencadeou um processo em massa de quebra, de falência, de dívidas. E os Estados Unidos entrou num processo de recessão econômica que durou muitos anos e teve um longo processo de recuperação. Então, falta de empregos, né? Pessoas indo à falência, perda de propriedades, fome, miséria, foram alguns dos impactos da crise de 29 nesse período. Tá legal? E claro que teve um processo de recuperação econômica depois, mas a gente comenta isso daqui a pouquinho. Então, para entender um pouquinho mais como a crise de 1929, que também chegou aqui no Brasil, impactando principalmente o preço do café, que era o principal produto de exportação brasileiro naquele período, né? Ou seja, se alastrou pelo mundo, como que isso impactava as pessoas? Vamos fazer a atividade da nossa página 195. Então, galera, vocês sabem que na história nós sobrevivemos não, nós descobrimos um pouco mais da história através dos vestígios que são deixados ao longo do tempo. E esse exercício, para desenvolver e aplicar aqui, ele faz exatamente isso. Ele traz um relato que ajuda a gente a entender um pouquinho mais como é que era a vida das pessoas naquela época. Vamos dar uma olhada? Então ele fala aqui: a fotografia a seguir se tornou símbolo da crise de 1929 e da chamada, vamos até colocar aqui no quadro, pessoal, a Grande Depressão. Vamos colocar só deprê aqui, pá, né? Belezinha? A Grande Depressão. Ela retrata Florence Owens Thompson. Repeat. Florence Owens Thompson, né? Todos e seus filhos, todos vivendo na miséria. Então, até, pessoal, nós temos muitos filmes que retratam esse período, né? Então, é fácil a gente encontrar algumas referências que ajudam a gente a imaginar um pouquinho mais. Leia o retrato da fotografia da fotógrafa Dorothea Lange, que viveu entre 1895 e 1995, ao relembrar como foi registrada essa cena aqui. E responda a questão a seguir. Então, vamos dar uma olhada e ver um pouquinho das duas coisas em conjunto. Então vamos ver o relato que a fotógrafa deixou. Eu vi uma mãe faminta e me aproximei, como que atraída por um imã. Eu não me recordo de ter lhe explicado a razão da minha presença ou da minha câmera. E a gente nem vendo essa imagem aqui, nem sabe se ela se deu conta disso, né? Mas lembre-me de que ela não me fez perguntas. Fiz 5 enquadramentos, me aproximando cada vez mais, na mesma direção. Não lhe perguntei seu nome ou a sua história. Ela me disse a sua idade, 32 anos. Disse que estava vivendo de legumes congelados, dos campos do entorno e de pássaros que as crianças matavam. Ela acabara de vender os pneus de seu carro para comprar comida. Ali, ela se sentou sob a tenda com seus filhos e parecia acreditar que minhas fotos poderiam ajudá-la. Então, ela também te ajudou. Havia algo de equidade ali. E vendo essa foto, pessoal, o que será que ela representa, né? O que a gente pode ver aqui que significa e destaca, por exemplo, quando a gente pega aqui as crianças, a condição das roupas. E eu acho que o mais emblemático dessa imagem é a feição que a gente tem aqui, né, agora fugiu rapidinho o nome dela aqui, mas da nossa personagem. Por quê? É uma feição de sofrimento, de dor, de tristeza pela situação em que encontravam os seus filhos. Vamos dar uma olhadinha nas questões para ver como é que a gente pode responder? Então aqui, segundo o relato de Lange, como era o dia a dia dessa família durante a crise de 1929? Então, pessoal, como será que era a vida? Então veja, ela falava de legumes
congelados, né? De falta de alimento. Então a gente pode dizer que não havia comida facilmente disponível, que as crianças viviam, que as pessoas viviam uma condição de miséria, de necessidade, né? E ela era obrigada, a gente pode até colocar aqui, voltar um pouquinho ali para cima, né? Vamos dar uma voltadinha ali, usar a nossa mágica aqui, ó. Beleza, né? Em que ela diz o seguinte, né? Ela acabara de vender os pneus de seu carro para comprar comida, né? Ou seja, ela vivia de legumes congelados e vivia dos pássaros que as crianças matavam, né? E ela tinha acabado de vender os pneus dos seus carros. Então vamos descer ali um pouquinho como é que a gente pode colocar isso. Então nesse período, como é que era o dia a dia? Era um dia a dia de falta de alimento, em que ela dependia de legumes, pela falta de alimento, em que ela dependia de legumes congelados e dos pássaros que os filhos acabavam matando, provavelmente com um estilingue, alguma coisa do tipo. E além disso, era uma situação de falta de emprego, de penúria econômica, porque ela tinha acabado, então, de falta de emprego, de falta de dinheiro, em que ela tinha acabado de vender os pneus do seu carro para comprar comida, né? Então veja, pessoal, exemplos como esse, fontes históricas como esse, ajudam a gente a tangibilizar, entender um pouquinho mais como que uma crise econômica ou a falta de recursos pode impactar as pessoas comuns, né? Como vocês que estão aí em casa e a gente mesmo pode até sensibilizar e pensar um pouquinho como que esse momento que a gente está vivendo agora pode trazer consequências e ver o que a gente pode fazer para evitar que a gente tenha uma crise que cause esse tipo de situação junto às pessoas, ok? Vamos ver a nossa segunda questão. Por que, na sua opinião, claro que a gente vai discutir aqui um pouquinho, essa imagem tornou-se uma grande representação da vida durante a repressão estadunidense? Por quê, pessoal? Esse período é lembrado até hoje, e é muito marcante isso na história dos Estados Unidos, mas ele representa outros espaços também, é o impacto sobre a vida das pessoas. Então, principalmente porque a imagem, a gente pode observar o que nessa imagem? Que a imagem, ela retrata a feição de sofrimento das pessoas. Então, de uma mãe sem ter o alimento para levar para os seus filhos. Então, muito mais talvez do que a época da imagem em si, né? O que marca muito isso, o que deixa muito marcado nessa imagem é o sofrimento que essa imagem representa diante desse período de falta de recursos. Então a gente pode dizer que esse período é marcado devido ao impacto da vida, o impacto da crise na vida social, sendo marcado pelo sofrimento das pessoas que está retratado na imagem. Essa é uma das possibilidades de resposta, mas como qualquer fonte, qualquer olhar, vocês podem acabar identificando situações e representações diferentes dessas que a gente destacou aqui. Bom, pessoal, além dessas atividades que a gente realizou aqui sobre a crise de 1929, uma outra situação muito importante, muito impactante que a gente gostaria que vocês dessem uma olhadinha especial, retomassem um pouco, é a ascensão e o surgimento dos regimes nazifascistas. Então, para ajudar vocês a estudar um pouquinho e sistematizar o estudo de vocês, a gente queria que vocês seguissem um pouquinho para frente, né? Então aqui fossem um pouquinho para frente e realizassem as atividades da página que está aqui do lado, 202 e 203, ok? Então, pessoal, podem buscar lá no material de vocês, lá na página 202, 203. Nós temos uma série de atividades para finalizar essa aula, finalizar esse capítulo, e a gente retoma isso na nossa próxima aula. Beleza, galera? Obrigado pela companhia. Um abraço, bons estudos e até mais!